Igreja da Paz do Senhor Jesus Cristo também. Hoje é domingo, culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra do Senhor se encontra em 1 Samuel 17:32. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, glorificando o nome do Senhor. Amém? Aqui no título, aqui ele diz: Davi dispõe-se a peleja contra o gigante. Porque Davi ali se põe a peleja contra o gigante? Porque Davi olhou, viu o exército de Saul e não tinha um homem corajoso para lutar contra o gigante, contra as coisas que Deus tinha determinado a vida de Saul. Mas Davi olhou e viu um bocado ali de covarde. Mas Davi ele não olhou a circunstância, mas Davi ele viu a solução na frente dele que Deus já tinha falado a Davi. Davi, você está vendo esse gigante? Olhe para os seus pés e veja ele no chão. E Davi naquele momento se encorajou com o nosso Senhor Jesus. Enquanto os soldados, homens de guerra, estavam se covardando. E Davi não olhou para trás, Davi olhou para a frente, que a solução dele se chamava Jesus Cristo. E aqui no primeiro, aqui ele diz, no 32, aleluia. E Davi disse a Saul: não despreze o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e peleja contra este filisteu. Então Saul ali já estava deixando o coração daquele povo triste. O povo se encontrava triste. Então por isso que Davi falou para ele que não deixe. 1 Samuel 32, 17. 1 Samuel 17, 32. Aleluia, Jesus. Perdão, é para me falar o 17, eu falei 1, 32. 1 Samuel 17, 32. Glória a Deus. E no 33 aqui ele diz: porém Saul disse-lhe a Davi: contra este filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Ali Saul, ali ele vendo ali a coragem de Davi, ele encorajar Davi para ir, ele fazia o quê? Faltava mais a tristeza sobre a vida de Davi. Mas Davi, ele já sabia que a vitória se encontrava na mão dele, ele não olhava para a palavra que Saul falava sobre ele. Porque Davi Deus já tinha falado a boca de Davi, para ele não estremecer o coração do povo. Ele parar de estar falando palavra de derrota. E aqui no 34 aqui ele diz: então disse-lhe Davi a Saul: teu servo apacentava a ovelha do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Saul naquele momento pediu o currículo de Davi. Ali ele achava que Davi era um homem de guerra. Davi falou: Saul, eu cuidava das ovelhas do meu pai. Até esse exato momento eu nunca entrei numa guerra, mas o meu Deus mandou vir até aqui, porque ele já me deu a solução sobre o meu povo. E Saul perguntou: qual é o seu currículo? Davi falou: eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um leão e veio um urso. E ali você vê que ninguém, homem nenhum pode ir até o leão, e nenhum pode ir até o urso, porque o leão ele estraga ali a pessoa, e o urso ali ele também acaba com a pessoa. Então ali Davi ali mostrou o currículo dele a Saul. E aqui no 35 aqui ele diz: e eu saí após ele, e feri e livraste da sua boca, e levantou-se ele contra mim,
Então ele começou, Davi, ali a mostrar o currículo sobre a Saul. Assim vieram assim vieram o teu servo, o leão, como um urso, assim será este circunciso filisteu. Como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Davi falou a Saul: Saul, não se preocupe, ele não te afrontou, ele não afrontou o teu povo, mas ele afrontou o Deus do exército, o Deus Todo-Poderoso. Foi isso que ele afrontou, ele levantou a ira contra o próprio Deus. O Deus que um dia te ungiu, você hoje não reconhece mais o Senhor como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Então Davi falou a ele: o exército do Deus vivo. E aqui veio a resposta. E disse-lhe mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse-lhe Saul a Davi: vá-te embora, e o Senhor seja contigo. Ele falou: vai embora, Davi, o Senhor ele é contigo. E Davi, ele foi atrás da resposta, mas Saul cada vez mais ele se encovardava, porque ele via o tamanho do gigante. Davi ali, ele não estava olhando o problema, Davi estava olhando a solução. E quando Saul estava vendo o problema cada vez mais crescendo sobre a vida dele, é muito diferente como o dia de hoje, a pessoa ele vai fazer um exame, o médico ele dá um diagnóstico, e a pessoa sai de cabeça abaixo, sai mais acabada do que entrou. Mas a pessoa não sabe dizer e repreender. Ele falou isso, mas o meu Deus falou que eu tenho saúde. O médico diz: você tem a diabetes. Aí depois sai aquela palavra: essa diabetes é minha, está amarrada, é repreendida. Eu disse: eu tenho a saúde, a diabetes é de Satanás. A pessoa diz: tem uma depressão, a depressão é minha, está amarrada, a depressão é de Satanás. Deus, ele disse: eu tenho cura, eu tenho saúde, eu tenho liberdade, eu tenho solução, se encontra Jesus Cristo. Porque ele disse que na cruz do Calvário ali ele pagou um grande preço sobre a nossa vida. Ele disse que nós temos paz, temos saúde, temos prosperidade. Mas o povo, infelizmente, está igual a Saul, só vê a derrota, só vê a preocupação. O casamento não está bem, ali começa ali a botar dificuldade, mas Deus diz: a solução está em mim. Me busca de todo o coração que eu te dou a resposta sobre a tua casa, sobre o teu marido, sobre a tua esposa e sobre o teu filho. Enquanto você ficar igual folha seca, murmurando, indo para um lado para o outro, nada resolve na tua vida, você só vai ver o problema a cada vez mais a crescer. Mas se você pedir ajuda ao único Deus, ele há de entrar nessa peleja e te dar a resposta. Foi isso que Davi mostrou a Saul. Saul, enquanto você está vendo o problema só está crescendo na tua vida. Mas eu já vi a resposta, a solução que Deus me deu. E no 38 aqui ele diz: e Saul vestiu a Davi do seu vestido e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul naquele momento ele começou a vestir a Davi com a armadura que Deus um dia tinha mandado ele vestir. Mas aquela armadura Deus estava mostrando a Davi: Davi, tem essa armadura, nada que Saul vai te vestir, nada vai socorrer sobre a tua vida. Mas o que eu vou te entregar sobre ti, Davi, é eu vou botar minha mão sobre a tua cabeça e vou te revertir com o meu Espírito Santo. Porque Saul estava achando que a armadura que tinha o poder, mas Deus mostrou a Davi: nada disso aí vai te socorrer. E aqui vem no 39, e Davi cingiu a espada sobre o seu vestido e começou a andar por ela. Nunca havia experimentado. Então disse-lhe Davi a Saul: não posso andar,
Absalão, alojou sobre si. Ali Davi mostrou Davi, tá vendo, Saul? Nada disso aqui vai me socorrer, só está o que? Me incomodando, só está tentando eu e agir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir à frente, você está querendo botar ele para trás. Eu preciso tirar essa armadura. Essa armadura ele não vai nos socorrer. A armadura que Deus fala é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está sobre a vida de Davi. Então é isso que nós temos que apegar na força do homem, na força da mulher. Deus disse, não, a única força que nós temos que se apegar se chama Jesus Cristo. É Ele que nos socorre, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. E no 40 aqui ele diz, e tomou o seu cajado na mão e colocou para si 5 cestos, o ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a funda e foi-se chegando o filisteu. Ali Davi, ele tinha ali um alforje de pastor, ele pegou 5 pedras do ribeiro e ali colocou sobre o alforje de pastor, sobre a sua funda. E ali cada vez mais o gigante já vinha se achegando sobre a Davi. Mas ali Deus mostrou aquele povo, ali naquele momento, você está vendo que Davi vai conquistar Israel através da minha palavra, porque o gigante naquele momento não tinha um lugar que Davi poderia derrubar aquele gigante com aquelas 5 pedras. Mas aquele povo não sabia que ia dirigindo aquela pedra, era a própria mão do nosso Deus. Porque quando o Senhor falou, Davi pega 5 pedras e bota dentro do alforje do pastor, o que o pastor faz? Ele faz o quê? Leva as tuas ovelhas sobre o quê? O pasto. Então Deus estava mostrando, Davi, eu vou ser o seu pastor, Davi, eu vou te guiar sobre esse gigante. Esse gigante, cada vez mais você está vendo a tua vitória na tua mão, Davi. Então ali o Senhor falou para Davi, eu que vou guiar essa pedra quando mandar dar ordem para você lançar. Porque Davi ali naquele momento não tinha um lugar que ele poderia derrubar aquele gigante. Não é aquela pedra que ia derrubar aquele gigante, mas era a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui no 41 aqui ele diz, o filisteu também veio assim ver, e chegando a Davi, e o que ele levantou-se-lhe o escudo ia diante dele. Ali você vê que o gigante, ele vinha sobre Davi, levantou o teu escudo. Ele ali achou que era um homem grande, ele não estava vendo ali o tamanho de Davi, mas ele via quem estava na frente de Davi. Por isso que ele levantou o escudo, porque Davi era pequeno, ele não podia levantar o escudo, ele ia abaixar o escudo, mas ele levantou o escudo para ver o tamanho do Deus de Davi. Ele levantou o escudo para ver o tamanho do nosso Deus. Então ele não estava olhando Davi, o tamanho de Davi, mas ele viu o tamanho do Deus que servia sobre Davi. Então por isso o Senhor ele fala, deixa quem quiser pelejar contra nós, porque ele está pelejando contra o próprio Deus. Ele não nos afronta, ele afronta o Deus do exército, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui no 42, e olhando o filisteu, que ele diz no 42, e olhando o filisteu, e veio a Davi, e o desprezou, porquanto ele, mancebo, ruivo e grande esperanto. Ele olhou ali grande espanto sobre o povo de Israel. E no 43 diz, disse-lhe, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vinte a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Deus. Aleluia, perdão. O filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ali o gigante, ali ele amaldiçoou a Davi com o Deus deles. Mas
sobre Davi, que ele ia dar a cabeça e o corpo de Davi sobre a árvore do campo. Mas não sabendo o gigante que essa palavra que ele falou foi totalmente para ele mesmo. Porque Deus, ele fala, ninguém pode tocar no meu ungido, ninguém pode amaldiçoar o meu ungido, porque ele diz para Abraão, todo aquele que te abençoar será abençoado, e todo aquele que amaldiçoar, amaldiçoado será. Então foi isso que o gigante, ele amaldiçoou Davi, mas a maldição ela bateu no escudo de Deus e voltou até o gigante. E aquela maldição caiu sobre ele. E aí o gigante não entendeu nada, porque lá na frente vem a resposta de Deus sobre a vida de Davi. Aqui no 45, aqui ele diz, aleluia, Davi, porém, disse-lhe ao filisteu, tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor do exército, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontado. Davi, naquele momento, eu não venho através de Saul, eu não venho atrás dessa multidão, eu venho através do nome do Deus vivo, o Deus do exército, o Deus todo-poderoso, aquele que você afrontou. Então o Senhor falou para Davi, e o gigante naquele momento não entendeu, e ele não ia entender nada, porque Deus, ele veio para confundir muitas das coisas. Deus, ele veio para confundir. Se você acha que você está por cima, na mesma hora Deus te bota você por baixo. E se você está por baixo, Deus te coloca você por cima. E lá na frente você vai entender porque Deus, ele fez essa mudança. E no 46 aqui ele diz, aqui é a minha resposta do Deus Todo-Poderoso sobre a boca de Davi, sobre todo o povo de Israel. Deus, ele falou, não amanhã. Por que ele falou não amanhã? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Deus disse, o dia de hoje pertence a cada um de nós. Então ele disse, viva hoje, faça hoje. Então aqui ele diz no 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e feriste e tirarei a cabeça e o corpo do arraial do filisteu, e darei hoje mesmo a árvore do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então o Senhor falou, não vou te fazer nada amanhã, é hoje que eu vou te entregar. Todas essas palavras que você falou contra o meu servo e falou contra mim, hoje mesmo entregarei o teu corpo sobre as bestas do céu e da terra. E aqui ele está vindo 47, e saberá todas estas congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então o Senhor falou, Deus, ele é o dono da guerra. Deus, ele fala para mim e para você, todo aquele que te afrontar, te chamar para a guerra, Deus disse, ele é a solução da tua vitória. Porque Deus, ele é o dono da guerra, Deus, ele que levanta, e Deus nunca perdeu uma batalha sobre o teu povo. Porque o Senhor, ele é o dono da guerra. Às vezes nós estamos vendo aí o mundo aí em guerra, a ganância. Mas o Senhor disse que naquele grande dia ninguém vai ganhar nada sobre isso. Só tem a perder. Porque o Senhor, ele diz aonde a vida é esperança. Porque o próprio Jesus, ele disse que naquele grande dia, que quando você partir, você não vai adiantar nada você lutar, fazer isso, matar, fazer. Que naquele grande dia tudo isso vai ser cobrado. Então não adiantou você fazer tanta destruição na face da terra, porque naquele grande dia você vai receber a sua maior sentença, que é Deus que vai dar. Então é por isso que nós estamos vendo, mas isso está tudo na Bíblia, é nação contra nação, é reino contra reino, é filho contra pai, pai contra filha, esposa contra esposa, esposa contra esposa. Tudo isso está sob a Bíblia se cumprindo aos poucos. Mas o povo, ele não quer abrir os olhos, ele não quer abrir o coração para enxergar que
que nosso Deus está mostrando sinal a cada dia e a cada momento. É momento de nós buscar a face do nosso Deus. Por isso ele diz que no mundo teria aflição, mas tenha bom ânimo. Se ele venceu, nós há de vencer. Porque o Senhor lhe falou que nada ia ser fácil, ia ser com luta, ia ser com peleja. Então nós temos que lutar, nós temos que pelejar, mas nós temos que ter uma certeza que Deus, ele é o dono da guerra e ele vai na nossa frente pelejando por tudo. Então é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ali nós vemos, né, todos os profetas do Senhor, ele passou pela peleja. Elias naquele momento, ele viu ali que estava sentindo fraco, sentindo ali sobre os inimigos, sobre a vida dele. Ele pediu recurso ao nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele falou: Senhor, manda fogo. E o fogo desceu. Josué, quando ele viu ali também o povo contra Josué tentando vencer, Josué olhou para o céu e falou: Senhor, você manda para esse sol. E o sol parou. E Josué ali pelejou e lutou, e Josué venceu. Não é diferente como o dia de hoje. Moisés também ali, o mar vermelho se levantou contra a vida de Moisés. E Faraó vinha sobre a vida ali do povo de Moisés, do povo de Deus. E Deus ali abriu o mar vermelho. Mas naquele momento você vê que Deus matou ali todos os soldados de Faraó. Mas por que Faraó ficou vivo? Para ele ver que Deus é todo poderoso na vida daquele que escolhe o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali mostrou a Faraó, que Faraó ali naquele momento, se ele fosse ali morto, ia ficar chorando, então ia ficar ali uma grande confusão. Ele está indo ali lutando sobre a vida, aí do outro lado não pode voltar. Mas ali Deus mostrou ali a Faraó que ninguém pode se levantar contra o Deus vivo, o Deus poderoso. E Deus deixou ali Faraó vivo para mostrar ali quando ele chegar no Egito, e mostrar ali aquele Deus em que ele se via, e ele confessar que só o Senhor é Deus, não há outro Deus, só existe um Deus na face da terra. Foi aquele que deu o único filho para morrer por cada um de nós. Amém? É isso que nós te pedimos, já te agradecemos nessa manhã. Que Deus venha abençoar nosso pastor Cícero, que Deus venha abençoar nosso pastor Ribeiro, a nossa pastora Glória, o nosso pastor Cícero, a família dele, todos os pastores, toda a congregação e todo o servo da igreja Vida Nova com Cristo. E nós te agradecemos nesse culto da manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado